Você já teve um pensamento que te envergonha, e na mesma hora veio o pânico? E se isso não for só minha mente? E se for influência demoníaca? Aí você começa a vigiar cada sensação do corpo, cada sonho, cada vontade, e sua vida com Deus vira um interrogatório. Se você já viveu isso, deixa eu te aliviar com uma frase e depois te confrontar com outra. Alívio. Medo não é prova de possessão. Confronto. Distração espiritual é real e pode te empurrar para longe de Cristo sem precisar te possuir. A pergunta certa não é: um cristão pode ser possuído? A pergunta certa é: o que de fato pode me influenciar? E como eu fecho a porta sem paranoia? Porque a Bíblia é firme em duas coisas ao mesmo tempo. Você pertence a Cristo, maior é o que está em vocês, e você ainda pode ser atacado, tentado, enganado, perturbado. Em outras palavras, você não é propriedade do inimigo, mas você pode virar alvo. E aqui vem um teste simples que corta metade da confusão. Se a explicação demoníaca está te levando a mais medo, mais superstição, mais compulsão, isso não está te aproximando de Jesus, está te deixando refém. A guerra espiritual bíblica não te chama para caçar demônios, ela te chama para resistir com sobriedade e permanecer na verdade. Mas também tem o outro extremo, que é perigoso e muito comum no Brasil moderno. Chamar de ansiedade tudo que é pecado alimentado, mentira repetida, rancor guardado, hábito escondido. A Escritura diz que existe um lugar que a gente pode dar ao inimigo, e esse lugar quase nunca começa com algo espetacular. Começa pequeno. Um perdão adiado, um vício controlado, um relacionamento duvidoso, uma prática que você sabe que te esfria por dentro. Isso não significa que você está condenado, significa que você está sendo chamado à vigilância. Percebe como isso muda o tom? Em vez de pânico, você ganha responsabilidade. Em vez de filme de terror, você ganha diagnóstico. E diagnóstico traz paz, porque paz vem de clareza. A presença de Cristo em você não é frágil. O que é frágil é a sua atenção, a sua disciplina, o seu coração quando ele negocia com o pecado. No próximo bloco, eu vou te dar 3 filtros bíblicos de discernimento para você separar ataque de tentação, tentação de hábito e hábito de pecado confessável. E vou te mostrar o que fazer na hora, quando a influência parece real, o que cortar, o que confessar e como resistir sem virar paranoico. Antes de qualquer coisa, grava isso. Influência não é domínio. A Bíblia nunca manda o cristão viver como se estivesse possuído, mas manda viver como alguém em guerra, sóbrio, acordado, com portas fechadas. E para fechar essas portas sem paranoia, eu prometi 3 filtros. Aqui vão eles, de um jeito simples, direto e bíblico. Primeiro filtro, o fruto. A influência que vem do inimigo sempre empurra você para longe de Deus, mesmo quando usa linguagem espiritual. Ela produz desespero, acusação sem saída, confusão que te paralisa ou uma pressa febril que te faz agir sem sabedoria. Já a convicção do Espírito é diferente. Ela dói, mas aponta um caminho. Ela não grita, você é lixo. Ela diz, volta. Ela não te isola, ela te traz para a luz. Se o que você está sentindo só te prende no medo e na vergonha, isso não é o jeito de Deus trabalhar. Segundo filtro, a porta. Pergunta simples, isso entrou por onde? Algumas batalhas são ataque de fora, tentações, setas de mentira, pressões que tentam cansar sua alma. Outras crescem por dentro, porque existe brecha aberta. Pecado alimentado, mentira repetida, falta de perdão guardada, práticas que você normalizou. A Escritura é bem clara que dá para dar lugar ao mal quando a gente insiste em ficar na escuridão. Não é misticismo, é consequência espiritual. Porta aberta não significa que Deus te abandonou, significa que você precisa fechar o que você deixou destrancado. Terceiro filtro, a resposta. Aqui é onde muita gente erra. Tem gente que tenta expulsar o que deveria confessar. Tem gente que tenta confessar o que deveria simplesmente resistir. Então usa essa ordem. Se tem pecado claro, confessa e corta. Se é mentira na mente, confronta com a verdade. Se é tentação repetida, foge e muda ambiente. Se é opressão que te assusta, permanece em Cristo e resiste com firmeza. A Bíblia não te manda negociar com o mal, nem dramatizar. Ela manda se submeter a Deus e resistir. Agora a prática. O que fazer quando você perceber influência real? Na hora. Passo 1. Traz para a luz, sem espetáculo. Fala com Deus com frases curtas e verdadeiras. Senhor, eu pertenço a Jesus. Eu rejeito essa mentira. Eu escolho a verdade. Não é mantra, é alinhamento. A fé não é grito, é direção. Passo 2. Fecha a porta específica.
Se tem algo que você protege do olhar de Deus, esse é o primeiro lugar que o inimigo usa como mesa de negociação. Perdoa quem você está adiando perdoar. Confessa o que você está escondendo. Corta o hábito que você chama de só um alívio. Influência perde força quando a luz entra. Passo 3. Troca o ar da casa. Mentiras não saem só com oração. Elas saem quando a verdade ocupa espaço. Encha a mente com escritura, louvor, palavras corretas sobre quem Deus é e sobre quem você é em Cristo. O vazio é perigoso. O coração sempre será ocupado por alguma voz. Passo 4. Cria cobertura prática. Isolamento é combustível para o medo. Você precisa de gente madura por perto, de comunidade, de prestação de contas, de rotina espiritual realista. Não é fraqueza pedir ajuda. Fraqueza é fingir que você aguenta sozinho. E um cuidado importante, sem culpa. Às vezes o que você chama de opressão também é ansiedade, trauma, exaustão, falta de sono. Corpo e alma conversam. Procurar um profissional de saúde quando necessário não nega a fé. Pode ser parte da mordomia que Deus te chamou a ter. Então, aqui está a síntese. Você não precisa viver com pavor, mas também não precisa viver ingênuo. Você pertence a Cristo e isso é segurança. Você resiste ao mal e isso é responsabilidade. Se hoje você está confuso, escolha um ato pequeno e concreto. Traz algo para a luz, fecha uma porta, enche sua mente de verdade e não caminha sozinho. Se isso te ajudou, se inscreve, porque a teologia da vida real não te dá paranoia, te dá paz e te dá passos.